Bom, boa noite. Queria inicialmente agradecer o Indisciplinar da UFMG, Natasha, Marcela, Mariana. Eu sou Karine, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Ouro Preto, pesquisadora do Indisciplinar UFOP e também do GEPSA UFOP. Bom, o título que eu dei para minha leitura é Comum, Público e Mais o que? Comum, aquilo que pertence a todos. Público, que se refere ao povo em geral, relativo ou destinado ao povo. Muito embora expressem o cerne dos debates a serem realizados neste evento, os conceitos de comum e público podem correr o risco de cair em uma ciranda teleológica se não observados a partir de dois outros termos, que em princípio a eles se opõem, o privado e a propriedade. Para evitar a ciranda e entrar na montanha-russa da ampliação desses debates, ou seria num trem fantasma, né? Retorno ao ano de 1754, quando Rousseau, numa competição por um prêmio da Academia de Dijon, escreveu o discurso sobre as origens e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Neste texto, de acordo com Raquel Critch, o contratualista do século XVIII parte da crítica às noções de lei e direitos naturais da época para discutir, abre aspas, o que teria sido a condição natural de perfeito equilíbrio dos seres humanos com o meio, antes de forjarem todas aquelas abstrações que os afastariam definitivamente de sua condição inocente e pura, necessárias a uma vida em comum baseada na moralidade e em critérios de justiça compartilhados. Vida em comum, portanto, forjada por abstrações. Mas quais abstrações? Sem tempo para tratar de cada uma daquelas enunciadas por Rousseau, remeto-me a que me dispus a explorar neste curto ensaio, fazendo uso de suas próprias palavras. Abre aspas. O primeiro que, tendo cercado um terreno, atreveu-se a dizer, isto é meu, e encontrou pessoas simples o suficiente para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassínios, quantas misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, houvesse gritado aos seus semelhantes, evitai ouvir esse impostor, estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e a terra não é de ninguém. Parece, ao que tudo indica, então as coisas já haviam chegado ao ponto de não mais poder permanecer como eram, pois essa ideia de propriedade, dependente de muitas ideias anteriores, que só puderam nascer sucessivamente, não se formou de uma só vez no espírito humano. Foi necessário fazer-se muitos progressos, adquirir-se muito engenho e luzes, transmiti-los e aumentá-los de século em século, antes de se chegar a esse derradeiro limite de estado da natureza. Fecha aspas. A propriedade é, portanto, criação, invenção, estratégia forjada de modo a organizar não um estado natural das coisas, mas uma natureza social. Nesse sentido, ao apresentar as relações humanas como um construto histórico, Rousseau desnaturaliza a noção de propriedade. Mais ainda, atesta que, abre aspas, a desigualdade extrai sua força e seu crescimento do desenvolvimento de nossas faculdades e dos progressos do espírito humano, e torna-se, enfim, estável e legítima pelo estabelecimento da propriedade e das leis. Neste ponto, propriedade e desigualdade caminham para e passo, e a ele me volto para tecer alguns questionamentos. Se a propriedade, que implica o privado, traz consigo a desigualdade, seria o público o mecanismo de combate à própria desigualdade? Estaria nesta perspectiva o público destituído da noção de propriedade sob a qual a desigualdade se manifesta e se sustenta? A partir de tais considerações, como problematizar o público? E o comum? Como compreendê-lo a partir desses debates? Volto, neste momento, para as considerações do filósofo italiano Antonio Negri, que ressalta, abre aspas, as constituições burguesas liberal-democráticas não compreendem o comum. Em nenhuma constituição do pós-guerra há o reconhecimento do direito de acesso ao comum. Existe o direito da propriedade privada. Existe o direito da propriedade pública, com funções mais ou menos amplas, mas não existe o direito de acesso ao comum. Não existe. Fecha aspas. Essa fala de Negri parece apontar para um desdobramento, o de uma propriedade que se localiza, ora na dimensão do privado, ora sob a tutela estatal. O público, desse modo, delineia-se como privado do Estado, e o comum aponta para uma terceira forma de construção que cindiria com a dicotomia entre a propriedade pública e a privada. Aqui uma pausa. Parece importante relembrar uma das razões pelas quais esses assuntos estão sendo trazidos à tona.
Um tanto antes de junho de 2013, mas exacerbadas naquele ano, as pautas de luta pelo direito à cidade em sua diversidade estamparam faixas, corpos, ruas, viadutos e muros, evidenciando questionamentos, em grande medida, sobre as formas de gestão do Estado relativamente a seus bens públicos. Em outras palavras, denunciava-se mais ou menos objetivamente o aprofundamento daquilo que Foucault nomeou de arte de governar, ou governamentalidade neoliberal. Uma arte de governar a humanidade através de uma prática política calculada e refletida, na qual a legitimidade do Estado é fundada a privadas se aliam para criar mercados e expandir as fronteiras de atuação do capital. Na dimensão da cidade, o efeito que nos interessa é o da transformação da propriedade pública, dos espaços e equipamentos públicos em objeto mercante, em valor de troca, em fonte de lucro. Tal medida redireciona o desdobramento apontado anteriormente, o da propriedade que se localiza ora na dimensão do privado, ora sob a tutela estatal, não mais para uma forma ou outra, mas para uma amálgama que imbrica Estado e empresa sob uma forma unitária, Estado-empresa. Nesse sentido, se retornarmos a Rousseau, essa forma de conjunção público-privada no âmbito da privatização daquilo que era outrora público torna o próprio Estado em produtor de desigualdades e afasta as definições de comum e público com as quais iniciei essa escrita. A propriedade público-privada, PPP, nem é de todos, nem se refere ao povo em geral. Percebam, PPP aqui não é uma abreviatura para parceria público-privada, que poderia ser, em certa medida, considerado um eufemismo. O que a gente está falando é de propriedade público-privada. Essas parcerias são uma forma de organização institucionalizada que transfere para o mercado, para as empresas, aquilo que deveria ser comum. As parcerias são um mecanismo, uma tática, uma estratégia de poder que privatiza a propriedade pública, que alija a noção de comum, já que a pertença a tais espaços está vinculada unicamente às possibilidades de inserção no mercado, principalmente pelo consumo. Sem mais tempo para tentar amarrar as pontas deixadas soltas e desenhando um convite ou desejo para que possam ser tomadas e tecidas, coloco fim à minha contribuição trazendo mais dúvidas. Seja público ou comum, é possível discuti-lo sem aprofundar os questionamentos sobre o Estado? No nosso caso e nosso tempo, sobre as questões do Estado-empresa neoliberal? As construções que venham a ser feitas a partir dessas perguntas erigem-se sobre o Estado, a partir do Estado ou distante dele. Enfim, por onde começar?